Olá, alunos! Hoje nós temos a nossa aula presencial, em que nós vamos abordar, então, os níveis de tratamento de efluentes. O tratamento de efluentes, ele tem por objetivo, então, remover impurezas físicas, químicas e biológicas desse efluente, para que ele fique de acordo com parâmetros de qualidade desejáveis ou também, com determinações da legislação, porque a gente sabe que tem uma legislação que determina os níveis, então, de concentração de substâncias, de contaminantes nesse efluente. Esse tratamento de efluentes, então, ele vai ser dividido em diferentes níveis, e esses níveis, eles são classificados de acordo, com o grau, e quais as substâncias que vão ser removidas desse efluente. Então, ele vai ser dividido em tratamento preliminar, primário, secundário e terciário. O tratamento preliminar, então, ele vai fazer uso de métodos físicos, como o peneiramento, em que o método em si aplicado é conhecido como gradeamento, e o princípio da sedimentação, que o método é o desarenador. Nesta etapa, então, de tratamento preliminar, vão ser removidos sólidos grosseiros, areia, cascalhos e pedras. Então, nesse tratamento preliminar, são separados sólidos contendo nesse efluente de tamanho grande. Então, a gente vai começar pelos sólidos de maior tamanho e, com o decorrer dos diferentes níveis, vai se reduzindo, então, o tamanho das partículas dos sólidos que vão sendo retirados. Então, nós vamos falar um pouco do gradeamento, que é em função, não deixa de ser um peneiramento, Ele vai ser feito através de barras metálicas paralelas, separadas igualmente, podem ser verticais ou inclinadas, pode haver mais de uma grade, então o espaço entre essas grades vai ser menor, a gente vai conseguir reter mais sólidos, sólidos até de menor tamanho. Então, vai possibilitar, então, como já havia falado, a remoção de sólidos grosseiros e corpos flutuantes, Os materiais que forem maiores, então, que o espaçamento entre essas grades, vão ser retidos. Aqui nós temos exemplos, então, de grades. Aqui nós temos grades verticais, grades, então, inclinadas, e aqui nós temos uma imagem, então, depois que passou um efluente. Olha a quantidade de sólidos, que foram retidos. E aqui a gente vê que são sólidos de tamanho grande. Quando a gente passar para o tratamento primário, então, vai reduzindo o tamanho, das partículas que vão sendo retiradas. Aqui nós temos outros exemplos de grades que são grades mecanizadas. As anteriores, são grades que vão precisar de operadores, de uma ação manual para retirar aquele material que foi retido. O material retido, alguém vai ter que retirar tudo aquilo que ficou preso, naquela grade. Aqui não, são grades mecanizadas em que a grade vai passar, então, pelo efluente e já vai retirar todo o sólido que for retido. Claro que isso vai ter um custo, bem maior. Então, vai da empresa que está aplicando esse gradeamento, selecionar qual é a mais adequada, qual a mais indicada para o seu processo, se vale a pena, aplicar, então, implantar na empresa uma grade mecanizada. A outra metodologia aplicada no tratamento preliminar é o desarenador. Ele foi projetado, então, para retirar areia. Ele vai atuar pelo mecanismo de sedimentação, Então, esse desarenador, o que ele vai fazer? Ele vai reduzir, a velocidade do efluente. Então, o efluente vai ficar estável, parado, digamos assim, e vai ocorrer a sedimentação para o fundo, do desarenador, de substâncias que estejam ali presentes. Então, os resíduos que forem mais densos, mais pesados, que o efluente, que o líquido, eles vão ter capacidade de sedimentar e ir para o fundo, desse desarenador e vão ser separados. Já os resíduos menos densos, eles vão ficar flutuando na superfície. E a matéria orgânica, nesse caso, não é retirada. A matéria orgânica só vai ser retirada nos tratamentos posteriores, nos níveis posteriores. Aqui nós temos exemplo, então, de um desarenador, que nas estações de tratamento, são comumente conhecidos como caixas de areia, já que eles foram projetados para retirar areia.
Então o efluente vai ficar nessa caixa de areia, né? Vai ficar como se estivesse quase parado, né? Ele vai ficar quase sem velocidade. Então o que for mais denso vai para o fundo dessa caixa de areia, o efluente vai seguir e esses sólidos vão ser separados, né? Essas caixas de areia elas podem ter fundo reto, inclinado ou serem cônicas. Aqui nós temos exemplos, então, de uma caixa de areia mecanizada de fundo cônico, de uma caixa de areia mecanizada de fundo plano e de uma caixa de areia mecanizada de fundo inclinado. Agora nós passamos, então, para o tratamento primário. No tratamento primário vão ser removidos sólidos em suspensão que têm a capacidade de sedimentar, mas que não foram retirados no tratamento preliminar, como matéria orgânica. E os sólidos flutuantes, óleos e graxas. Então vão ser retirados os sedimentáveis, que não conseguiram ser retirados no preliminar, e também sólidos flutuantes, como óleos e graxas. Nós temos aqui, então, no tratamento primário, decantadores primários, que vai ocorrer daquela mesma forma no tratamento preliminar nas caixas de areia, né? Os sólidos densos vão para o fundo, né, e vão ser separados, e os menos densos vão ficar na superfície. Então, como eu já havia falado, né, os mais pesados vão para o fundo, né, formando um lodo primário. Então, o que a gente vai ter no fundo é denominado de lodo primário, né, que não passa de ser esses sólidos que estavam presentes no efluente. E os sólidos menos densos, como os óleos e graxas, que a gente sabe que eles são mais leves que a água, né, vão ficar sobre a superfície e vão ser retirados pelo método de floração. Aqui está errado, é flotação, desculpa. Então, nós passamos, né, para o tratamento secundário. No tratamento secundário, o que vai ser removido? Matéria orgânica dissolvida, matéria orgânica em suspensão, sólidos não sedimentáveis, nutrientes e micro-organismos patogênicos de forma parcial e não total. Nutrientes e micro-organismos patogênicos, então, assim como um pouco dos demais constituintes desse efluente, vão passar para o tratamento terciário, que é o último nível de tratamento. O tratamento secundário, então, é o que a gente tem mais métodos utilizados. A gente vai ter lagoas de estabilização, lodos ativados, filtros biológicos, tratamento anaeróbio e disposição sobre o solo. A gente vai falar, então, um pouquinho das lagoas de estabilização. Dentro de lagoas de estabilização, a gente vai ter mais de um tipo. A gente vai ter uma lagoa facultativa, uma lagoa anaeróbia, uma lagoa aerada facultativa e uma lagoa aerada de mistura completa. Por que essas lagoas são assim denominadas? São denominadas de acordo com o padrão respiratório dos micro-organismos. Então, uma lagoa facultativa, a gente vai ter micro-organismos aeróbicos e anaeróbicos. Numa lagoa anaeróbica, a gente só vai ter micro-organismos anaeróbicos. Na aerada facultativa, a gente vai ter os dois, né, aeróbicos e anaeróbicos. E a aerada de mistura completa, a gente vai ter apenas micro-organismos aeróbicos. Então, essa denominação é de acordo com a respiração do micro-organismo que está contido lá. Então, começando então pelas lagoas de estabilização com a lagoa facultativa. Então, os principais micro-organismos que vão estar contidos nessas lagoas são bactérias e algas, né? Então, nessa lagoa facultativa, o que a gente vai ter? Vai ter tanto micro-organismos aeróbicos como anaeróbicos. Então, aqui no fundo dessa lagoa não vai ter gases, não vai ter ar, né, para esses micro-organismos respirarem. Então, aqui no fundo da lagoa, a gente só vai ter micro-organismos anaeróbicos, que não dependem, então, né, de oxigênio, de ar para sobreviver. E aqui, né, na base, né, no início da lagoa, vai ter contato, então, com o ar, a gente vai ter os micro-organismos aeróbicos, então, que dependem, né, desses gases para sobreviver. E no meio, então, dessa lagoa, a gente vai ter uma zona facultativa, em que pode se desenvolver tanto aeróbios quanto anaeróbios, por isso ela é chamada de facultativa. A gente vai ter os dois tipos de micro-organismos atuando.
Essa lagoa, então, é uma lagoa de construção simples, ela tem uma eficiência satisfatória, vai conseguir, né, remover o que a gente tem interesse, só que ela vai necessitar de grandes áreas, né, imagina, a gente vai colocar muito efluente ali, então a gente precisa de uma área gigantesca para construir essa lagoa. Ela vai ter então de 1,5 a 3 metros de profundidade, então ela não é muito profunda, porque a gente vai ter que ter uma área de contato com ar, né, com gases, e uma área de contato anaeróbico. O tempo então de detenção desse efluente, o tempo que esse efluente tem que ficar lá dentro, né, para esses micro-organismos consumirem, né, os constituintes desse efluente, é de cerca de 20 dias, então é um período longo. Esse tratamento, então, ele vai funcionar em função de micro-organismos, né? Os micro-organismos vão utilizar aquela matéria orgânica, aqueles nutrientes que são indesejáveis no efluente para se manter. Eles vão se desenvolver e crescer a partir do que a gente não quer, né? E vai tratar esse efluente. Então, ele utiliza para o seu crescimento e vai ter o benefício para nós que esse efluente, então, vai ser tratado. Não vai ter mais matéria orgânica, não vai ter mais nutrientes. Na lagoa anaeróbia, então, só vão atuar micro-organismos anaeróbios. Como isso, então? Essa lagoa é bem mais profunda que a anterior. A outra era de 1,5 a 3 metros, essa é de 3 a 5 metros. Então, como tem uma profundidade, né, muito grande, vai ter uma pequena camada que vai ter contato com o ar. Todo o restante dela não vai ter contato. Então, vão se desenvolver micro-organismos anaeróbios. Eles que vão utilizar a matéria orgânica e os nutrientes para crescer e vão tratar, né, esse efluente. Só que depois de passar pela lagoa anaeróbia, é passado então esse efluente para uma lagoa facultativa, como a primeira, para que ocorra então a sedimentação, né, de substâncias que ainda permaneçam nesse efluente, né. Ele é conhecido então como sistema australiano. Ele vai utilizar uma área menor então do que a lagoa facultativa, porque vai ter uma profundidade maior. Então a dimensão vai ser menor, mas a profundidade é maior. E pode haver a liberação então de odores desagradáveis, porque o metabolismo, né, de micro-organismos anaeróbios libera gás sulfídrico. E compostos sulfurados, no caso do gás sulfídrico, que possui enxofre, tem um odor muito desagradável. A lagoa, então, aerada facultativa. Por que ela é aerada facultativa? A gente vai ter um aerador aqui. Um aerador que vai permitir que tenha uma maior difusão de gases, né? Vai aumentar, então, o contato do efluente, né, do líquido dessa lagoa com o ar. Então ainda a gente vai ter uma zona anaeróbia aqui no final, mas a zona aeróbia vai ser muito maior porque esse aerador vai estar promovendo então, né, uma aeração mais intensa dessa lagoa, então vão prevalecer os micro-organismos aeróbios. Então, como eu já falei, né, a aeração vai ser obtida por aeradores, né? A lagoa vai ter dimensões menores, porque esse aerador vai permitir uma movimentação, né? O que garante um maior contato, né, do micro-organismo com o efluente, com o ar, então aumentando a eficiência das reações. A gente vai ter o consumo, né, de energia elétrica desse aerador, que a gente não tinha nas outras lagoas. Só que o tempo de detenção do efluente vai ser muito menor, né? Porque vai ter maior contato, né, dos constituintes dessa lagoa. Então, a detenção vai ser de 5 a 10 dias. Como eu já falei, a gente vai reduzir o espaço ocupado por essa lagoa, né? Vai ter uma economia de espaço, mas vai ter um aumento de gasto, né, com energia elétrica. Então, tudo tem que se fazer um balanço do que é mais adequado para cada caso. Por último, então, aqui nós temos a lagoa aerada de mistura completa. A lagoa aerada de mistura completa, ela tem um sistema mecânico maior e mais eficiente do que o aerador. No caso, o aerador vai fazer um maior contato do ar com a água. Aqui a gente vai ter um sistema mecânico que vai movimentar, né, todo o líquido dessa lagoa. Então, vai estar constantemente em movimento. Então, os sólidos vão ser mantidos em suspensão e mistura completa. Essa lagoa vai estar sempre sendo homogeneizada.
permitindo então o maior contato da matéria orgânica com o micro-organismo. Então o micro-organismo vai ter mais contato com a matéria orgânica, por isso vai ter uma elevada eficiência no tratamento, que vai levar de 2 a 4 dias. Só que claro que a gente vai ter gasto de muito mais energia do que com aerador, e nem se fala então nas outras que nem aerador, né, possui. Então a eficiência é maior, mas o custo é maior. Então depende muito de quem vai utilizar. Tu prefere tratar o teu efluente em menor tempo e ter um custo, ou demorar um pouco mais, né, para tratar esse efluente e ter um custo bem mais baixo. O outro método, então, do tratamento secundário são os lodos ativados. Aqui a gente tem uma imagem, então, de um lodo ativado, é marrom, é como se fosse um lodo mesmo, só que esse lodo ele vai estar cheio, né, de bactérias, algas, fungos, protozoários, sendo que as bactérias, né, vão ser os micro-organismos de maior importância, pois eles vão ser responsáveis pela deterioração da matéria orgânica e pela formação dos flocos. Então, aqui, da mesma maneira, os micro-organismos, né, vão agir sobre os compostos indesejáveis do efluente, tratando esse efluente. Como que vai ocorrer então? Né? O processo, né, de lodo ativado é um processo biológico, né? Vão ser micro-organismos que vão estar agindo ali. É um processo aeróbio, onde o efluente bruto, então vai chegar o efluente, né, que já passou pelo tratamento preliminar e primário, vai ser misturado então com o lodo ativado, agitado e aerado. Após então, essa mistura é enviada para um decantador secundário, onde a parte sólida vai ser separada, né, do efluente que estará tratado. E como que vai ocorrer então essa sedimentação dos sólidos? Vai haver a formação de um floco, né? Esse floco vai ser uma mistura, né, da matéria orgânica, dos nutrientes com os micro-organismos, né, vai formar um floco mais denso com efluente que vai sedimentar. Aqui nós temos então a imagem do floco, né, vai ser uma mistura então de polissacarídeos, partículas coloidais, né, que são formados pela matéria orgânica que está contido nesse efluente, juntamente com os protozoários e as bactérias. Então, antes eles estavam individuais, né? Quando se mistura esse lodo, né, com o efluente, esses constituintes vão se unir formando um floco maior. Então, o floco maior vai ser mais pesado e vai ir para o fundo de um sedimentador, né? Então, os flocos formados sedimentam no fundo do decantador, né, separando-se do efluente, então, que vai estar tratado. Lembrando então algumas coisas importantes, né, no tratamento por lodos ativados. Fungos e algas são indesejáveis no tratamento por lodo ativado, pois vão dificultar a formação desse floco. Já os protozoários vão contribuir para a estabilidade, né, da matéria orgânica nesse floco, e alguns podem ser indicadores da qualidade do processo, entre eles a varicela, rotária e filodina. Então, fungos e algas indesejáveis porque eles dificultam a formação do floco. Protozoários são muito desejáveis pois eles aumentam a estabilidade, né, dessa matéria orgânica no floco, auxiliando então na sedimentação. Aqui nós temos uma imagem, então, onde vai ter um tanque de aeração, em que o efluente vai ser misturado com o lodo, que são todos aqueles micro-organismos, e vai ser passado para um decantador, onde vai ser formado o floco, então, da matéria orgânica, dos nutrientes com os micro-organismos, que vão sedimentar no fundo. O efluente sai praticamente tratado, né, porque a gente está ainda no nível secundário, a gente vai ter mais um nível terciário. O lodo vai voltar para cá, né? Parte do lodo volta para cá e parte do lodo, né, vai ser retirado. Os lodos ativados, então, aqui nós temos algumas vantagens, né? Então, vai haver possibilidade de remoção de nutrientes, vai ter baixos requisitos de área, é um processo confiável, tem uma flexibilidade operacional. E algumas desvantagens: vai ter baixa eficiência da redução de coliformes, elevado consumo de energia, elevado índice de mecanização, relativamente sensíveis a descargas tóxicas. Então,
a gente sempre tem que ver qual é o mais adequado para cada indústria, para cada estação de tratamento. Outro método, então, de tratamento secundário são os filtros biológicos, em que a biomassa, os micro-organismos, então, em vez de estar naquele lodo, eles vão crescer aderidos num suporte, né? Ele vai ser um sistema tanto aeróbio quanto anaeróbio, e esse suporte em que o micro-organismo vai crescer, a gente pode chamar de leito, né? Vai ser um material grosseiro, como pedras, ripas, plásticos, né? Então, esses micro-organismos, eles vão crescer aderidos na superfície desses materiais. E a aplicação do efluente, então, nesses materiais contendo os micro-organismos, vai ser feita na forma de jatos ou gotas. Aqui nós temos um exemplo, então, de britas, ó. Nós vamos ter bactérias, né, muitos micro-organismos crescendo ao redor dessas britas, né, que são dispostas aqui, e o efluente é despejado, né, sobre elas na forma de jatos ou gotas, né. Então, essas bactérias que estão aderidas, no caso aqui das britas, né, vão consumir a matéria orgânica e os nutrientes, e embaixo vai sair, então, o efluente, o líquido, sem esses constituintes. Aqui nós temos um exemplo, então, vamos dizer que aqui a partida do sistema, uma brita, por exemplo, né, vai haver a formação, então, de uma película anaeróbia, então, de micro-organismos, né, micro-organismos aeróbios, desculpas, né, não anaeróbios, porque aqui eles estão em contato com o ambiente, com o ar, então eles são aeróbios, e depois vai haver, então, uma formação entre essa camada e a pedra de anaeróbios. Então, aqui a gente vai ter micro-organismos aeróbios que vão estar em contato direto, né, com o ar, então eles respiram. Já entre essa camada e a pedra, em que não vai ter contato com o ar, a gente vai ter micro-organismos anaeróbios, então, que não respiram. Então, aqui vai estar essa pedra rica em micro-organismos, tanto aeróbios quanto anaeróbios. O efluente vai ser passado e vai sendo tratado. Mas tem um prazo de validade, digamos assim, para esse sistema, né? Porque com o tempo esses micro-organismos vão se desprender desse leito ou desse material de suporte, então ele tem que ser renovado. Então, como eu já havia falado, né, a película formada por dois fenômenos biológicos combinados. A gente vai ter micro-organismos anaeróbios, né, que vai ocorrer na película que está em contato direto com o material de leito, com o material sólido, e um fenômeno aeróbio que vai ocorrer na parte externa. Então, a gente vai ter, por exemplo, a brita, uma camada de micro-organismos anaeróbios e uma camada de micro-organismos aeróbios. O último método, então, que nós vamos abordar nessa aula de tratamento secundário é a disposição sobre o solo, né? Vai haver uma retenção do efluente, então, no solo, uma retenção do efluente pelas plantas e vai haver um aparecimento, então, de água subterrânea. A gente simplesmente pega um terreno e despeja esse efluente. A disposição sobre o solo, então, ela pode ser realizada por três maneiras principais: a infiltração, percolação, infiltração rápida e escoamento à superfície. A disposição sobre o solo, então, por infiltração, percolação, né? Vai ser uma metodologia em que a gente tem que ter plantas, né, árvores nesse terreno, né? Então, ela vai depender muito, então, de quanto, né, de poluente, de quanto de matéria orgânica, de nutrientes essas plantas vão suportar e quanto de água também elas vão suportar, né? Porque a gente vai botar, então, um efluente com uma carga, né, de matéria orgânica muito intensa e um volume muito grande, a gente vai acabar, então, matando essas plantas. Então, a gente sempre vai levar em consideração o limite, né, dessas plantas de irrigação e o limite de matéria orgânica que elas toleram. Então, vai haver uma absorção por parte das raízes das plantas e também pelo solo. Aqui nós temos, então, uma infiltração rápida em que a gente não tem plantas. Vai ser aberto, então, um valo, né, uma vala, um espaço no solo em que esse efluente vai ser despejado. Então, as taxas vão ser bem mais elevadas, né, do que no método anterior, e vão ser reguladas, então, pela capacidade de infiltração do solo, que a gente só vai ter o solo.
pela sua capacidade de drenagem e pelo tempo necessário para a secagem do terreno. A técnica de irrigação recomendada é a inundação, então que vai ser aberto um espaço no solo, vai ser despejado esse efluente, a gente tem que esperar para que o solo então absorva, né, incorpore todo esse efluente. E por último, então, nós temos o escoamento superficial. Ele vai ter uma baixa capacidade de infiltração, né? Ele vai ser utilizado em terrenos que tem uma vegetação rasteira, tipo uma grama, né, digamos assim, uma vegetação de pequeno porte, não como na primeira, que eram árvores, né, vegetação de grande porte. Então, os micro-organismos, né, que estão contidos, né, nessa vegetação, né, vão incorporar, né, parte da matéria orgânica, dos minerais, dos nutrientes presentes nesse efluente, e parte, então, né, vai ser incorporada pelas plantas em si. A técnica de irrigação recomendada, então, é a inundação por escorrimento, por isso, né, eles têm que ser feitos em terrenos que não são planos, deve ser em terrenos inclinados. Então, esse efluente vai descer no terreno inclinado, parte dos nutrientes, a matéria orgânica consumidos pelos micro-organismos contidos no terreno, parte pelas plantas, e essa água então vai ser absorvida pelas plantas e pelo solo. Passamos agora então para o tratamento terciário e último nível de tratamento, em que ele vai ainda remover, né, nutrientes, sólidos orgânicos e inorgânicos dissolvidos, sólidos suspensos que não foram removidos nos sistemas anteriores e micro-organismos patogênicos. O tratamento terciário, então, ele não é muito comum de se encontrar em estações de tratamento, ele é um método mais caro, digamos assim, e mais específico, então nem sempre ele é realizado, muitas estações de tratamento param no tratamento secundário. Ele é um tratamento complementar e ele é mais comumente empregado em indústrias. Dentro, então, do tratamento terciário, a gente tem um tratamento físico-químico muito avançado, a gente tem muitas técnicas para serem aplicadas. Por exemplo, para remoção de nutrientes como nitrogênio e fósforo, compostos orgânicos dissolvidos, carvão ativado, sólidos suspensos, macrofiltração, microfiltração, ultrafiltração e nanofiltração, sólidos inorgânicos dissolvidos, osmose reversa e troca iônica, e desinfecção, cloro, ozônio e radiação UV. Então, são muitos métodos, muitas possibilidades de se ter um tratamento terciário. Claro que cada um desses métodos vai remover, né, coisas específicas. Os mais comuns ainda de serem aplicados são a remoção de nutrientes e a desinfecção. Então, nós vamos falar um pouco então de remoção de nitrogênio e fósforo e da desinfecção por cloro, que é a mais utilizada. A remoção, então, do nitrogênio. Ele é feito por um sistema biológico através de bactérias. Como que isso vai ocorrer? Primeiramente, então, bactérias aeróbias, né, que precisam, então, que respiram, que precisam de ar, irão converter o nitrogênio amoniacal, NH3, que é o que está presente no efluente, em nitrato, NO3. Posteriormente, então, bactérias anaeróbias, né, que não respiram, que não necessitam de ar, e também facultativas, né, que podem ser tanto anaeróbias quanto aeróbias, vão converter então o nitrato dessa primeira etapa em nitrogênio gasoso, N2, que vai ser liberado para a atmosfera. Então a gente vai converter o nitrogênio, que era um problema no efluente, para um gás que não tem problema de ser liberado na atmosfera. O tratamento então do fósforo, ele pode ser por método químico ou por método biológico. No método químico, o que deve se fazer primeiramente? Oxidar esse fósforo a ortofosfato por micro-organismos. Então, independente de ser um método químico, primeiramente, para esse método químico funcionar, tem que ver uma conversão por micro-organismos. Depois, então, vai ser adicionado cal e alumínio. Então, vai ocorrer uma reação desse ortofosfato com o cal e o alumínio, né, formando, então, precipitados, né, que vão ser separados desse efluente. Então, vai se formar um precipitado, né, em que se vai retirar esse fósforo.
Método biológico, então, vão ser utilizadas bactérias heterotróficas, então, né, que tem um processo de respiração que obtém energia a partir de um carbono orgânico.